Olá, bem-vindo à aula 11. Hoje nós vamos falar de Order Block. E se você acha que já entendeu Order Block, pensa de novo. A maioria dos traders lê isso da forma errada e paga caro por isso. Você já viu o preço chegar na zona, reagir, parece que vai, mas consolida, aí vem stop, frustração e qual o problema? A maioria acredita que basta identificar o padrão gráfico e esperar a reação do preço. Mas e se a real questão não for o Order Block, e sim qual o jogo que está sendo jogado aqui? O que se espera depois da confirmação do padrão? Existe uma dinâmica de continuidade por trás desses blocos que muda completamente a forma como o mercado se desloca e pouquíssimos entendem. Hoje nós vamos falar sobre esse conceito corretamente e revelar o que realmente importa depois da confirmação de um Order Block. Fica por aí. Um Order Block é uma região onde os institucionais executam grandes volumes de negócio, criando um ponto de referência crítico e atrativo no mercado. Essas zonas são fundamentais porque indicam algo muito mais importante do que apenas suporte e resistência. Elas mostram onde os grandes players deixaram pegadas, e pegadas no mercado significam intenção real. Mas a questão é, intenção de quê? Essa é a chave, entender não apenas onde os institucionais criam esses blocos, mas o porquê. E principalmente, como é que a gente pode aproveitar esses movimentos sem cair nas armadilhas. Muitas vezes eles são apenas iscas, porque aqui está a verdade, nem todo Order Block é um Order Block que vai reverter o movimento, criados para atrair liquidez antes de um rompimento verdadeiro. Se você opera sem entender essa diferença, seu dinheiro vira combustível para os grandes players. Agora nós vamos destrinchar como é que isso funciona e como é que a gente pode evitar as armadilhas do mercado. Agora que você já sabe que nem todo Order Block é legítimo, surge a dúvida: como é que os institucionais realmente usam esses movimentos? Agora é importante parar um pouco para a gente explicar como é que funciona a negociação de uma bolsa de valores. É muito parecido com uma feira, onde cada barraca tem sua oferta com preço e estoque, e o freguês negocia com o feirante. Para que o negócio aconteça, ou o feirante ou o freguês aceitam a oferta do outro. Se não houver acordo, não haverá negócio. Um lado precisa ceder. Tecnicamente, a intenção de compra é chamada de bid e a intenção de venda ask. Quando organizadas pela melhor intenção de compra e venda, nós temos o livro de ofertas. É um pouco complicado de entender inicialmente, eu sei, porque a melhor oferta de compra não é para o comprador, é para o vendedor, porque na verdade é a intenção de comprar. O freguês tem a intenção de comprar 1 quilo de tomate a R$ 9,00. O feirante que aceitar vender o tomate a R$ 9,00 agrediu o bid do freguês. Na Bolsa de Valores funciona da mesma forma. Existe um livro de ofertas que junta a intenção de compradores e vendedores ordenadas pela melhor oferta de compra, o bid, e a melhor oferta de venda, o ask. O preço teórico é o nível de preço onde saiu o último negócio, e cada nível tem o seu estoque de oferta. Então nós vamos contar agora a história do nosso herói, o Juvenal, para que vocês entendam um pouco a dinâmica do spread. Então aí, ó, o Juvenal vai na feira de cerveja e encontra aquela garrafa que ele tanto queria. E o preço, R$ 27,00. Ele achou razoável, tinha 11 unidades disponíveis a R$ 27,00, o Juvenal não hesitou. Foi lá e comprou logo as 11. Ele aceitou pagar R$ 27,00 pelo estoque de 11 garrafas. Então, no nível de 27 tinha 11 garrafas, ele foi lá e comprou tudo. A sua necessidade era comprar. Mas aí quando chegou em casa, a mulher não gostou da compra e inverteu a necessidade, mandando o nosso herói de volta à feira para devolver as cervejas. O problema é que agora o Juvenal já não é mais comprador, ele é vendedor e ele precisa vender. E para vender, ele vai oferecer para melhor intenção de compra. Ainda assim, Juvenal tem outro problema. A melhor oferta de compra só tem disposição de comprar 10 unidades e ele precisa vender 11. Então ele vai ter que vender ainda mais barato.
No final das contas, o Juvenal ficou sem as cervejas e teve um prejuízo de R$ 23,10, o que a gente chama de spread da negociação. Na Bolsa de Valores, assim como na feira, o preço não se move sozinho, ele precisa de um desequilíbrio entre compradores e vendedores. E é aqui que os institucionais entram em cena. Assim como o Juvenal ficou preso no mercado quando precisou vender suas cervejas, muitos traders do varejo ficam travados em operações porque não percebem um detalhe crucial. O que realmente move o preço não é o nível forte, mas sim aonde os grandes players decidem absorver as ordens. Quando há um order block, o que realmente acontece nos bastidores do livro de ofertas? Quem realmente está aceitando ou rejeitando as ordens? Os institucionais não apenas criam esses blocos, eles os manipulam para absorver liquidez antes de mover o preço para onde eles realmente desejam. E é aí que muitos traders caem na armadilha. Já passou por isso? Você já identificou um order block, entrou na operação e o preço simplesmente ignorou a zona? Você não está sozinho, com certeza. Os institucionais não jogam limpo, eles não defendem níveis, eles simplesmente caçam liquidez. O que parecia um suporte institucional era, na verdade, um ponto de extração de liquidez. Assim que os institucionais coletam volume suficiente, eles movem o preço para onde eles realmente desejam operar. Então, como é que identifica um order block legítimo? Para reconhecer um order block verdadeiro, é preciso identificar o CISD, Changing the State of Delivery, é a mudança de estado de entrega. É o momento em que o player inverte a direção do preço em relação ao movimento anterior, o pump and dump. Para validar o padrão, primeiro precisa encontrar uma região de suporte ou resistência antiga, de preferência em time frames maiores, como diário e semanal. Depois precisa esperar que o preço opere dentro dessas regiões. E também não basta olhar para o último candle só. O verdadeiro order block se forma em regiões de liquidação de stops externos. E para reconhecê-lo, é essencial analisar o último movimento contundente dentro da liquidez, observando a sequência de candles e não apenas o último fechamento. Aqui está o erro da maioria dos traders. Eles olham para o primeiro order block e ignoram o que acontece depois. Mas se houve uma inversão de movimento, o primeiro passo é identificar o repricing dos imbalances ou fair value gaps e adivinha onde é que está essa região, onde é que o preço tende a buscar a liquidez? No intervalo do 23,76 do Fibonacci. Durante esse rebalanceamento do filé mignon, os padrões de continuidade são frequentemente ignorados, desperdiçando oportunidades valiosas para operações altamente lucrativas. Os melhores pontos de continuidade, eles não estão nas regiões óbvias, eles surgem em candles ignorados, em pequenos pullbacks, em lateralizações, e é aqui que entram os HFTs, os High Frequency Traders, os verdadeiros predadores do mercado. Como hienas, eles identificam e exploram esses fluxos, forçando o preço a continuar na mesma direção antes que os institucionais concluam suas ordens. Esse comportamento gera os famosos zigue-zagues e as armadilhas de falsas reversões. Mas você não precisa mais cair nessas armadilhas. Vamos entender como antecipar essa jogada e entrar corretamente a favor do fluxo. Na verdade, os HFTs eles identificam o movimento de inversão do order block institucional, identificam que tipo de low frequency, ou seja, que tipo de algoritmo se está implementando por conta daquele order block e a continuidade, e o que eles fazem é antecipar o movimento, é o chamado front running, e dessa forma eles fazem o preço andar na frente dos institucionais. Os institucionais, então, têm que estabelecer uma nova frequência, um novo nível de trabalho de reação dos algoritmos, e então o preço se dilata e faz a continuidade, até que o institucional cumpra com o tamanho do lote que ele precisa operar.
Os institucionais não reagem ao mercado como traders comuns. Eles têm algoritmos que monitoram a eficiência de suas execuções e mitigam os seus riscos. Um dos principais é o Implementation Shortfall. Se o preço ultrapassa um nível de aceitação de risco, o algoritmo não tenta defender nem proteger o order block original. Ele simplesmente se move. Agora, você entende por que tantos traders esperam por um reteste que nunca acontece. E para encerrar, a questão é: como podemos antecipar esses deslocamentos e entrar antes da maioria? Agora que você já conhece os detalhes específicos, abra o seu gráfico e observe quantos order blocks foram ignorados, quantos surgiram em locais inesperados. Além disso, veja se você consegue identificar os padrões de continuidade que a gente discutiu hoje. Com esse conhecimento, você deve ser capaz de reconhecer os principais order blocks e movimentos de continuidade e perceber que a diferença entre ganhar e perder está justamente na compreensão dessas regiões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido esse controverso padrão que muitas vezes é subestimado pela forma rasa do seu estudo, do seu entendimento e da maneira que ele é passado. Deixa sua dúvida ou comentário e a gente se vê na aula 12. Tchau, tchau.